11h10 aqui na Mariana, já estamos de volta na nossa programação, como prometido, né? Vamos à nossa entrevista do dia. Nós estamos recebendo, né, o Dr. Cristiano Maciel, presidente da subseção da OAB de Mariana, juntamente com a doutora Daniele Discenzo, né, que é a presidente da OAB Jovem, e também a doutora Maria Marta, para comandar a entrevista o diretor da Rádio Mariana, Rodrigo Esquárcio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Mariana. É um prazer estar novamente com todos vocês aí nos ouvindo. A gente gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Dr. Cristiano, que aceitou gentilmente nosso convite, e ressaltar a importância, né, da gente ter esse canal, ter esse espaço aberto junto à OAB, que é uma entidade extremamente importante, né, para o cidadão, para a defesa da democracia. Da mesma forma que o médico é importante no tratamento do doente, do moribundo, a OAB, através dos seus advogados, é importante para cuidar do cidadão na defesa dos seus direitos, né? Está lá consolidado no artigo 133 da Constituição da República, né? O advogado ele é indispensável à justiça. Então, a gente tem que entender, tem que reconhecer o papel do advogado, e a gente precisa saber um pouco mais de como a gente recorrer e chegar no verdadeiro advogado, né? E não, às vezes, no que pode, às vezes, até parecer que é um advogado, mas não é. Então, isso tudo a gente vai tentar fazer numa breve explanação. Doutor Cristiano, doutora Maria Marta e doutora Daniele, sejam bem-vindos. Doutor Cristiano foi eleito, né, o diretor da subseccional da OAB em Mariana, né, a chamada de 70ª subseção da OAB em Mariana. Isso é muito importante, a nossa cidade ter uma subseção, né? Foi uma grande conquista, né? Que militantes, já advogados do passado, conseguiram criar, né, essa subseção. Doutor Cristiano, vamos contar um pouquinho da história do doutor Cristiano e da sua trajetória até chegar aí na presidência da OAB de Mariana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mariana, aqueles também que nos assistem pelas mídias sociais. A minha trajetória eu iniciei na subseção, a princípio é o convite do ex-presidente, Dr. Marcílio Queiroz, a quem mando um abraço aqui. Forte abraço para ele, já esteve aqui conosco. Né? Eu, como delegado de Caixa de Assistência ao advogado, né? E assim a gente nessa época buscava alguns convênios e para trazer para o advogado do interior benefícios que muitas vezes são utilizados apenas pelos advogados da capital. Logo em seguida fiz parte da diretoria na gestão passada como vice-presidente, né? E aí recebo a difícil missão de substituir o doutor Marcílio, que tanto fez pela nossa subseção. Eu sou marianense, né, filho de família de marianense, filho de uma professora, de um pai que trabalhou na iniciativa privada, tenho 3 irmãos, atualmente sou casado. E assim, batalhei muito para estar estudando, né, trabalhava, estudava, aquela coisa que é bem peculiar daquelas pessoas que querem vencer, né. Então assim, uma pessoa, porque eu procuro ser uma pessoa da paz, aberta ao diálogo, e tenho a difícil missão de tentar agradar a maioria dos nossos advogados, se não a todos, né? Sim. Ok. Doutora Maria Marta, a senhora representando aí, não sozinha, né, mas representando a força feminina, a mulher na advocacia em Mariana. É um prazer recebê-la pela primeira vez, que não será a última, né? Certamente terá outros assuntos a comparecer junto conosco. Doutora Maria Marta, a vocação, como é que surge a vocação para o exercício da advocacia? Como é que surgiu isso na senhora? Bom dia, Rodrigo, bom dia, Matheus, bom dia a todos os ouvintes. A minha trajetória, ela começou alguns anos atrás, trabalhando na iniciativa privada, trabalhei na área de recursos humanos, e daí nasceu o desejo de participar, né, de construir uma carreira. Eu já militava como preposto de empresa e abracei essa profissão. Batalhei muito, trabalhava e estudava. Me formei no ano de
2004, então já tenho algum tempo já de formada. Atuo na área trabalhista, previdenciária, civil, não a área toda, porque a área civil ela é uma área extensa, né? E estamos aí na luta. O doutor Cristiano me convidou para fazer parte da chapa, né? Da chapa. E abracei, né? E estou aí para ajudar os advogados e advogadas, né, nessa luta. Okay. Doutora Daniela, senhora como membro da comissão da OAB Jovem, é um prazer recebê-la também. Hoje a advocacia, o jovem advogado, ele enfrenta muita dificuldade para militar na área do direito. Como é que tem sido... O que pode ser feito pela comissão da OAB Jovem? Ela acolhe o novo advogado, ela abraça, ela traz ali um suporte para o novo advogado conseguir exercer a profissão, essa digna profissão na área do direito. Como é que é feita essa abordagem ao novo advogado? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes da Rádio Mariana. O enfrentamento do jovem advogado é muito grande, né? A gente já começa sai da universidade já enfrentando o exame da ordem e tendo que enfrentar a profissão já de cara. Então, a OAB Jovem, ela é uma comissão que ela apoia e auxilia e dá todo o aparato, o apoio para que o jovem advogado tenha todo esse início de carreira pautado e com mais segurança. E a comissão, ela está aqui para que o jovem advogado ele tenha todo esse início de carreira. Tá certo. Então, nosso trabalho vai ser pautado a isso. E teremos muitos eventos, muitas palestras, e inclusive a gente conta com a participação do estudante de Direito, né, que estão aí na graduação e que serão os futuros inscritos também na subseção. Tá certo. Doutor Cristiano, qual que seria, no primeiro momento, assim, as metas para essa nova diretoria, essa nova chapa na subseção de Mariana? O que você tem assim de meta aí para melhorar para o exercício da advocacia dentro da cidade de Mariana? Rodrigo, ao longo do tempo, a subseção de Mariana se estruturou fisicamente, né? Hoje nós temos como aporte a Casa do Advogado, nós temos uma sala no fórum, temos também um parlatório no presídio. E aí a pauta da nossa campanha, né, e o que a gente pretende implementar na subseção é a efetiva defesa das prerrogativas do advogado, né, para que possibilite esse começo de advocacia para o jovem advogado, que a gente sabe o quanto é difícil, muitas vezes não vem de uma família de advogados, né, não tem ali uma base já formada. A gente pretende implantar um escritório compartilhado. Como que funcionaria? O jovem advogado pagaria ali uma pequena taxa, né, só para se manter mesmo o funcionamento do escritório, e poderia ali fazer os seus primeiros atendimentos, né, as suas primeiras reuniões. Atrelado a isso, a gente também pretende fazer parcerias, né, trazer parcerias com o comércio local, trazendo mais convênios para a advocacia marianense, além também de uma maior integração do advogado com a instituição. Não existe o porquê, não existe a OAB sem o advogado estar presente. Todo o trabalho da subseção ele tem que ser e é voltado para o advogado. Isso é uma curiosidade. Por exemplo, o advogado que ele fixa residência na cidade de Mariana, é bom que ele transfira o domicílio dele junto à OAB, na subseccional, e vá conhecer, né? Conhecer a diretoria, a equipe, né? Isso é bom, né? Ter essa proximidade. Né? Sempre bom, Rodrigo. E assim, para que até que ele participe, né? Porque a gente vê a cada dia violações de defesa de prerrogativas, e se a classe não estiver unida para isso, a cada dia isso vai acontecer com mais frequência. É sempre bom que o advogado que esteja militando numa cidade esteja ali inscrito naquela subseção, sim, até para prestigiar a advocacia local. Tá certo. Doutor, é importante os nossos ouvintes entender
O advogado, a figura do advogado, do promotor e do juiz, eles não têm diferença. Não né? há hierarquia. Não há hierarquia, né? Isso Carnelucci já falava, né? Já No dizia. livro As Misérias do Processo Penal, ele já falava. Não existe hierarquia, eles estão em níveis iguais. Então é importante o cidadão entender que o advogado ele está ali junto ao juiz, ao promotor, né? Em nível igual. E é importante o cidadão também entender que na hora que ele quiser constituir um advogado, como é que deve ser o passo inicial? Ele quiser buscar um advogado para defender uma causa. Isso é interessante, né? Como é que ele deve buscar uma referência, uma indicação? Rodrigo, isso é muito interessante. Hoje, né, ele pode, o cliente que precisa de contratar um advogado, ele pode ter acesso, né, às informações daquele advogado pelo próprio site da UAB, né, da UABMG, como também ele pode buscar junto às subseções informações daquele advogado, se de fato ele está realmente inscrito na subseção. A advocacia não é uma atividade onde as pessoas vão ver ali uma placa e vão entrar. Não. Geralmente, como que se dá essa relação? É uma relação de confiança. Tem que haver uma confiança, né? Então, assim, a gente sempre orienta as pessoas quando de contratar um advogado, pegar todas as referências a respeito do profissional, né, para que evite certos problemas. Tá certo. Antigamente a gente via aquela expressão médico da família. Existe a questão do advogado da família, né? Existe. Aquele profissional existe que ainda. já milita ali para os familiares e torna-se uma referência. Doutora Maria Marta, nós estávamos conversando da importância do marianense valorizar o advogado local, aquele que tem um escritório sediado na própria cidade. Para que isso? Qual que é a importância de valorizar o advogado local, doutor? Porque quando o cidadão ele busca o advogado local, ele sabe onde que aquele profissional ele se localiza e é mais fácil dele buscar as suas demandas, tá? Ele tem acesso mais fácil a esse advogado. Quando ele contrata um advogado que vem de fora, que só aparece na cidade para captar esse cliente e vai embora, ele às vezes pega a demanda daquele cliente e vai fazer aquela ação, vai ajuizar aquela ação fora da cidade, então é complicado para aquele cidadão entrar em contato com esse advogado, às vezes ele não tem nem acesso a esse advogado e ele fica sem saber como que está esse processo dele. Então fica complicado, ele não tendo acesso, às vezes ele procura um advogado local que fica impedido, né, de acessar a esse processo dele, porque ele já tem um advogado constituído. E por questões de ética também profissional, esse advogado local, ele não pode atravessar petições e nem mexer neste processo. Às vezes o cidadão ele chega para um advogado local e fala, mas eu queria que o doutor olhasse esse processo para mim. Não é só, às vezes, só olhar o processo. Ele acha que o advogado local ele pode ter acesso ao processo. Não, então o senhor pode manifestar para mim nesse processo. O advogado não pode fazer isso, né? Então é muito complicado. Existe né? essa expressão, ela é muito interessante. Mexe no processo para mim. Dá uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha no processo para mim. Já deve ter essa questão. Já deve ter chegado isso para mim, para a senhora, né, doutora Daniela? A senhora quer dar uma olhadinha no processo? Não existe isso, né? O ouvinte ele tem que entender o seguinte, que ali é um profissional que ele precisa de ser constituído, né, ou subestabelecido, né, para a defesa dos interesses ali naquele processo. Por conta da ética profissional. A gente faz também, um né? comparativo, eu sei que são universos diferentes a medicina, mas, por exemplo, quando um cirurgião está operando o paciente ali, ele não vai chamar, outro vai operar ali naquela mesma cirurgia, né? Não existe, né? Essa é uma comparação, tudo bem, mas da mesma forma, o processo, o advogado que ele está ali
constituído para aquele processo ali, ele que vai tocando o processo, ele vai peticionando, ele vai respondendo os pedidos do juiz, atendendo a defesa, verificando a questão da perícia, em provas, e aí vai. Então não tem essa questão de dar só uma olhadinha. Às vezes a pessoa, o cliente, às vezes ele é ansioso, ele fica querendo saber, né? E aquela coisa, não é só isso, né? Não é só dar uma olhadinha, né? Olha o Matheus curioso aqui. Eu sou curioso mesmo. Mas e, por exemplo, porque eu já vi casos assim, a pessoa acha que aquele advogado não está resolvendo e quer trocar de advogado no meio do processo. Aí como que procede em relação a isso? Olha, é um direito do cliente, né, escolher o advogado. Muitas vezes essa troca de advogado se dá apenas pela ansiedade do cliente e pela morosidade da justiça. E isso é um ponto que tem que ser sempre observado. Lógico, é uma relação humana, né? Todos nós somos falhos, né? E aí às vezes pode ser que em determinados momentos surja um desgaste nessa relação. O que a pessoa tem que fazer? O que o cliente tem que fazer? Pedir ao advogado para que subestabeleça para um outro profissional, né? Esse é o caminho indicado para se fazer. Sim. Ok. Por conta de que o processo, às vezes, ele demora. Então, independe do advogado, Exatamente. né? Muitas vezes é a justiça, são todos os prazos que tem que correr, às vezes são em dias úteis, Sim. né? Então, tem que haver também esse entendimento por parte do cliente, né? Óbvio que nós estamos aqui para poder informar sobre isso, sobre os prazos, o tempo que provavelmente vá se encerrar ou ter alguma decisão, mas há todo o encaminhamento por meio do judiciário, né? Tá certo. E o que o advogado ele não pode deixar de fazer é prestar as informações para o cliente, né? Então, às vezes o cliente chega e pergunta, doutor, como que está o andamento do meu processo? Então, na medida do possível, usando uma linguagem acessível, né, ao cliente, ele explicar para o cliente como que está o processo, porque aquilo às vezes não depende, na maioria das vezes não depende do advogado, né? A questão também às vezes às vezes o ouvinte vai pensar, o advogado ele vai ser só para ajuizar a ação, nem sempre, às vezes vai buscar um acordo, às vezes até um acordo extrajudicial, mas a presença de um profissional com a formação acadêmica, isso é muito importante, né? Garante segurança jurídica, né? Garante uma orientação adequada. Eu acho que é sempre positivo. E até como conversávamos mais cedo, o advogado ele é indispensável à administração da justiça, né? É um preceito constitucional. Tá certo. Doutor, a gente falar da advocacia e não falar do rompimento da barragem, né? Dessa tragédia que teve, não tem nem como, né? A advocacia ela esteve presente, né? E hoje a gente vê todo tipo de situação que envolve os atingidos pelo rompimento da barragem. Aqui o pessoal já até mandaram aqui, um ouvinte quer saber sobre as indenizações do processo simplificado da Fundação Renova, onde várias pessoas estão se cadastrando. Esse processo é legal, está na justiça, é verídico essas indenizações. Isso é um tipo de pergunta que vocês têm liberdade de falar, nós não temos restrições, nós não temos, né? E o advogado é independente também. Mas esse é um tipo de questionamento que sempre chega para nós. Como é que está sendo feito esse andamento? O que pode ser feito para melhorar? Só tem a liberdade, né? Os três representantes da OAB local podem trazer essa importância para nós, de ter essa informação para os nossos ouvintes. Rodrigo, primeiro é importante que se faça um paralelo, né? Desde essa tragédia que foi o rompimento da barragem de Fundão, que no primeiro momento a subseção criou aqui um comitê de cidadania, né, para levar informações aos atingidos, né, que eu prefiro chamar de vítimas, e que o trabalho desse comitê culminou hoje numa ação internacional que vai ser julgada agora no mês de abril na Inglaterra, né? Então, quer dizer, oportunizou os atingidos uma via de recebimento, além também das ações que foram movidas pelo Ministério Público Local, as ações civil públicas, e que agora estão em fase de liquidação, né?
porque aí os advogados dos atingidos precisam de fazer essas liquidações para garantir os direitos ali estabelecidos. E aí, por fim, veio agora, né, a plataforma simplificada Novel como uma terceira via, né, para que as pessoas possam buscar a sua indenização, contemplando até algumas classes que não foram reconhecidas nas ações civil públicas. Isso é muito interessante. Por outro lado, acabou trazendo também alguns transtornos. Abriu-se uma nova corrida ao ouro em Mariana, né? E muitas vezes chegaram um monte de escritórios novos em Mariana, e aí eu não estou dizendo que não possam vir para Mariana, pelo contrário. Só que a advocacia ela tem que ser sempre pautada na ética, né? Nós temos um código de ética e disciplina, temos um estatuto da advocacia que devem ser cumpridos. E o que a gente tem visto a cada dia, Rodrigo, são violações tremendas disso. Todos os dias chegam ligações, chegam denúncias na OAB, tanto de cliente como de outros colegas advogados, de tentativa de captação de cliente de maneira irregular, o que é vedado pelo Estatuto da Advocacia, pelo Código de Ética e Disciplina. Chegou ao ponto de alguns escritórios terem uniformes até com as cores da Fundação Renova, né? O que faz induzir uma pessoa que ela está recebendo ali orientações direto da Fundação Renova, né? Isso é muito triste. E os atingidos têm que perceber e olhar muito, muito isso. Quando você assina uma procuração, a um advogado, você está promovendo a ele, delegando poder, você está promovendo, exatamente. Você está assinando um documento ali, o autorizando a agir em seu nome. Então tem que ter muita responsabilidade, tem que procurar ver os históricos. Esses são os problemas, essa abertura dessa corrida ao ouro. Muitas vezes as promessas que estão surgindo não são verdadeiras, né? A decisão que introduziu o sistema simplificado Novel em Mariana, ela atinge categorias específicas, né? Muitas vezes pessoas que não fazem jus àquilo ali, tem todo um regramento. Só para você ter uma ideia, muitos requisitos. É uma sentença de 410 páginas, se não me falhe a memória agora, né? Mais um embargo de declaração que foi ministrado nos autos, um agravo de instrumento. Então, assim, é muita informação que muitas vezes estão chegando de uma forma tão banalizada e tão distorcida para as pessoas, que todo mundo acha que tem direito, e lá na frente vai vir uma frustração muito grande. Então, o que eu oriento? O que a subseção orienta? Procurem profissionais de confiança, vejam o histórico desse profissional. Não é sair escolhendo o advogado pela rede social, não, né? O que a gente tem visto aqui hoje é isso, né? Assim, nada contra a utilização das redes sociais, eu acho que é uma ferramenta de suma importância, mas o que a gente tem visto em Mariana hoje é uma advocacia predatória, como se fosse uma pesca. Passa-se a rede, e aí aqueles ali que conseguirem alguma coisa, e não pode ser dessa forma. Nós estamos lidando com bens de pessoas, com direitos delas, e que é algo que não pode ser violado. Tá certo, doutor. Doutora Maria Marta, a senhora estava conversando ali fora comigo, falando com muita propriedade sobre essa questão do Novel, que a pessoa, ela abre mão, ela sem querer, ela pode abrir mão de direitos dela e gerar ali transtornos futuros irreparáveis também, né? Isso, na questão dos atingidos diretos, né? Porque às vezes o atingido, ele no afã, né, de conseguir receber uma indenização, ele não procura obter essas informações corretas, e às vezes o profissional, né, que o está atendendo, ele até por ser de fora, por não viver a realidade do acontecido, ele não tem as informações suficientes de todo este processo, né, que foi desde 2015 até agora, como os profissionais que estão atuando aqui na região têm esse conhecimento. Então, são vários, os atingidos direto, eles têm vários benefícios, que são auxílios financeiros,
lucro cessante que eles recebem até serem reassentados. E caso eles façam, né, essa adesão ao Novel, eles podem, dando quitação geral, ampla e integral, esses benefícios deles, né, podem ser cortados, né, porque eles já deram quitação desses direitos, e o que fatalmente irá acontecer. Né? E depois não tem jeito deles voltarem atrás, porque a quitação deles já foi dada. Tá certo. Doutora Daniele, eventos, palestras, o que tem aí por vir aí esse ano aí pela OAB de Mariana, que a gente pode falar, até quem quiser participar, né, da entidade civil também participar, um cidadão quiser participar, conhecer os advogados locais, né? Isso é importante ter esse contato, saber que existe ali o doutor Cristiano, que existe a doutora Daniela, que existe o doutor fulano, né, o ciclano, para quando necessitar, ter aquela opção de escolher, saber que já tem algum tempo ali um advogado com escritório estabelecido na cidade de Mariana, né? Não é para não, na hora da necessidade, né, de pleitear um direito, não ficar desesperado e entrar na rede social ali e achar ali o primeiro ali, já ir passando uma procuração e depois tá gerando aquele transtorno enorme. A OAB, a gente tem que pensar que ela não serve só para o advogado. Ela também é um órgão que ele está disponível à população. Ótima, né, colocação. Então, como está disponível, nós temos eventos, temos eventos fechados aos advogados inscritos, mas também teremos eventos abertos à população, como palestras, como formas de aprimoramento profissional, né? Então, por isso que nós convidamos até a parceria e o apoio dos comerciantes locais também, para se fazerem presentes. Nós vamos estar lá presente. O Matheus vai lá, vai. Ótimo. Né? O jovem advogado, eu gostaria até de deixar aqui, o jovem advogado, ele não é o jovem por idade. Ele é por tempo de inscrição dentro da OAB. Então, é até 5 anos. Eu então, sei que tem um valor mais em conta, né? Da anuidade. Temos desconto. O jovem advogado tem muitos descontos, tem muitos benefícios, mas quando nós chamamos de jovem advocacia, né, OAB jovem, é até 5 anos de inscrição, independente da idade que tenha em documento, né, pela inscrição da OAB. E também aos futuros inscritos, né, a OAB jovem, ela está disponível também aos futuros inscritos, por isso que é importante, inclusive, os estudantes de direito participarem com a gente nos nossos eventos. Entendi. Doutor Cristiano, é até polêmico isso. Eu estava lendo um artigo sobre advogado robô, né? Aquele. Sim. Por que no direito não tem um software, né? Você preenche lá um questionário, aí gera-se uma petição e você é juiz. Por que no direito não é assim? Essa figura do advogado robô, isso é o futuro ou isso aí é uma coisa que nunca vai se concretizar dentro do mundo jurídico? Não podemos falar que nunca vai se concretizar. Na verdade, já existem até alguns experimentos nesse sentido. Eu acho que o grande diferencial da advocacia é o fator humano, né? É o fator de estar ali para absorver aquelas informações que vêm sendo trazidas, que muitas vezes num frio relatório que se preenche, não vai se conseguir o objetivo. É lógico que os robôs hoje em dia, eles ajudam em buscas por jurisprudências, né, por teses, uma série de eventos que são positivos e totalmente interessantes à advocacia, mas eu acho que essa questão do fator humano sempre irá prevalecer. Tá certo. É a mesma situação do médico. Só complementando a resposta da doutora Daniela, né, a OAB, eu não sei se muita gente não sabe disso, mas a OAB é a maior instituição da sociedade civil organizada, né? E a gente tem a pretensão de debater certos assuntos da cidade. Com independência, né? Com independência, se precisar de virar para o promotor, a juíza, ou o prefeito, ou o governador, tem aquela autonomia. Olha, eu não concordo, eu não penso dessa maneira. Exatamente. Vocês não recebem verba pública, né? Não recebemos.
Eu gosto exatamente de citar, até era uma frase de Sobral, de um grande jurista, que foi Sobral Sobral Pinto. Pinto, que a advocacia não é profissão para covardes, né? Sobral Pinto, para quem não conhece, foi um grande advogado, Matheus. Na história, foi o único advogado que recusou a vaga para ser ministro do STF. Coisa inimaginável hoje, né? Ele usou naquela época a lei de proteção dos animais para defender e conseguiu sucesso. A história dele é brilhante, né? Muito brilhante, muito E bacana. assim, ele advogava muitas vezes de graça para as pessoas, né? Era o pro bono, né? Isso. É claro que o advogado ele tem contas, tem despesa para pagar, por exemplo. Ele tem família, né? Ele tem aluguel de escritório. Hoje o aluguel aqui na cidade é muito caro, né? Um absurdo. Então, a gente tem que ter essa valorização. O advogado cobra caro, cobra barato, não é dessa maneira que deve se pensar. Existe uma tabela que é uma referência, mas o advogado ele tem que ter, às vezes, um grande escritório, às vezes ele tem que manter ali uma estrutura, né? Uma maior. E muitas vezes o que as pessoas não conseguem ver é o seguinte: o que ele está te vendendo são horas de estudo, está te vendendo uma solução jurídica, né? Esse é o produto que o advogado entrega, né? Vamos dizer assim, é um serviço ali que ele está, que aí por trás daquele serviço tem todo um leque de coisas que são feitas, né? Muitas vezes ele tem lá o estagiário, ele tem mais um advogado que trabalha junto, ele tem as despesas, tem horas e horas de estudo, porque é um sacerdócio, né? Sim. É assim, é dedicação total. Eu, particularmente, quem quer ingressar nessa área, eu sempre digo, falo, olha, o advogado que não estuda, cada dia ele deixa de ser advogado. Não pode parar. Tá certo. Eu tenho uma outra curiosidade. Por exemplo, a opinião dos senhores. A cláusula de sucesso, né? Faz ali no contrato de prestação de serviço, a cláusula de sucesso. Que eu vou ganhar a causa e tem ali, aí ele cobra-se até um valor maior para ter essa questão. Isso é incentivado? O senhor acha que isso aí é imprudente? Ou o senhor acha que isso, para algumas questões, isso pode ser interessante para o advogado? Pode ser interessante, é permitido. O advogado ele tem uma tabela de honorário mínima a seguir, né? Para que ele não venha ali denegrir, né? Acabar com a profissão, né? Porque chega num ponto que vai se cobrar valores irrisórios, depois não vai ter condição de prosseguir num processo, né? E aí acaba gerando um problema e está sujeito a infrações ético-disciplinar. Eu acho sempre interessante, sim, tá? Lógico que tudo pautado na ética. Entendi. Né? Com a anuência do cliente. Eu acho que o que muitas vezes as pessoas esperam sempre é a clareza das coisas, né? Tem que se deixar tudo muito bem ajustado, tudo muito bem claro. O que acontece? Muitas vezes a gente vê muitos casos, por exemplo, a Justiça do Trabalho funciona muito dessa forma, né? Os honorários são calculados em cima do êxito daquela a cláusula ação. do êxito. Isso é permitido. Sim. Doutor, a comarca de Mariana tem ocorrido audiências por videoconferência? Tá sendo Sim, uma realidade? É uma realidade hoje, né? Não só aqui, como em todo o estado. Entendi. E questão de advogado na área eleitoral em Mariana, tem essa prestação de serviço? Temos também. Aqui nós temos em todas as áreas. Bacana. Eu mesmo milito bastante nessa área. O futuro político dessa questão eleitoral de Mariana, existe já alguma questão? Haverá aí, nessa pausa das últimas eleições, haverá aí um recurso a ser julgado no TRE do candidato que ganhou, né? Exatamente. Mariana passa mais uma vez por uma instabilidade política, né? E o que é muito ruim para a população. Demais. Sempre ruim para a população. Né? Não vou entrar aqui em questões de mérito de governo, não vou entrar nesse sentido. Eu falo da parte técnica. O que acontece? É todo um atraso para a cidade. Isso que significa esse tipo de questão. E agora nós vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Tem, como você disse, tem um recurso ainda para ser julgado e tudo encaminha que teremos uma nova eleição na cidade. Entendi. Doutor, nós temos a questão, nós já falamos um pouco sobre a Renova, nós precisamos de falar, por exemplo, o cidadão que não dispõe de recurso nenhum. Existe a figura da Defensoria Pública, né? Como é que está sendo a Defensoria Pública aqui na comarca? Existe o defensor público? É dativo? Como é que o atendimento está sobrecarregado? Como é que a OAB ela presta um apoio? Como é que está sendo feita essa... Existe a figura aqui em Mariana,
da Defensoria Pública, né? Eles agora até mudaram de endereço para a Rua Santana ali, eu não sei o número ao certo. Nós temos aqui alguns advogados, a OAB contribui com advogados dativos, né? Que aí tem uma tabela diferenciada que é pago aí pelo poder público e que aí... Funciona também, me parece que a assessoria jurídica Exatamente. Municipal. Exatamente. Também. Assistência judiciária municipal e a própria então, faculdade, o Unipac, também tem lá um núcleo de prática jurídica. Que bom, hein? Olha, interessante, ó. Tá vendo? A população precisa de ter conhecimento. De ter conhecimento, né, de onde que ela pode estar procurando. Até porque me parece que a Defensoria Pública, ela está muito sobrecarregada. Exatamente. Imaginar, né? Exatamente. Imaginar. Porque me parece as liquidações de sentença das ações civis públicas, das pessoas que não têm condições, elas são encaminhadas diretamente para o defensor público. E é um defensor público que tem. E aí um trabalho que já era, né, de tamanha demanda com questões de direito de família, de outras áreas, com o rompimento da barragem de Fundão se tornou ainda maior. Multiplicou, né? É aquela condição. Se a pessoa tem uma condição de custear, ou de, não falo custear, mas investir na constituição de um advogado, é importante que ela faça isso, porque existe esse gargalo que tem. Porque o poder público, infelizmente, ele não tem todo o aparato que deveria. A população vai crescendo vertiginosamente, não cresce a quantidade de defensores públicos, magistrados e nem de advogados. Isso é uma realidade, né? Exatamente. Não, e assim, deixando claro aqui, né? Tanto a Defensoria Pública como as assistências judiciárias prestam um relevante e excelente trabalho. Sim. O grande problema nesse caso é o volume de trabalho que tem, né? Para poucos profissionais ali atuando. Entendi. A sede da OAB, qual que é o endereço dela? Fala para o nosso ouvinte. É na Rua da Glória, número 85, Centro, Mariana. E lá não é para a pessoa, eu quero um advogado. Não, lá é para apoiar o advogado, né? Isso, lá é um centro de apoio ao advogado, né? Uma casa que a diretoria usa também para suas reuniões, né? É usado como suporte aí para um advogado, para o advogado que vem de fora também. E assim, e para atender a população em geral no sentido de algumas demandas, né? Muitas vezes a gente recebe muito lá, por exemplo, algumas reclamações. Infelizmente tem. Toda classe profissional tem os bons e tem os ruins. É até bom que tenha isso para separar, né? Exatamente. Aqueles que forem bons, né, se destacarem. Exatamente. E assim, muitas vezes também acontece de muitas vezes terem demandas que não são nem pertinentes, né? Mas a gente está ali para orientá-los, né? E muitas vezes é mais acalmar a pessoa no momento. Hoje em dia o que acontece? A gente vê que a sociedade a cada dia ela está mais ansiosa para as coisas, né? Tem uma expressão que eles falam, até o Mário Sérgio Cortella, ele comenta, a geração Nissim hoje, né? Todo mundo quer tudo para 3 minutos, resolver 3 minutos. E infelizmente o judiciário não é assim, né? Existe essa morosidade, eles até mesmo reconhecem. Né? Então não é essa geração 3 minutos que a coisa vai resolver. Não né? tem como. Infelizmente, né? E às vezes a pessoa vai reclamar que o advogado sumiu. Existe essa coisa, o advogado sumiu. Mas às vezes a pessoa tem que olhar, às vezes ela tem uma enfermidade. Exatamente. Às vezes estava internado e aí a OAB ela vai tentar fazer essa ponte de contato. Exatamente. Esse detalhe. Até porque vale ressaltar que o advogado não está só com a causa daquela pessoa, né? O advogado não é exclusivo daquela pessoa. O advogado bem atuante na comarca de Mariana, ele tem em média quantas causas, quantos processos? Tem essa é muito relativo. É muito relativo. Tá certo. Depende da área vai depender da área de atuação, né? De quanto tempo ele está no mercado. Entendi. Isso vai variar. Entendi. Tem alguma outra pergunta aí? E são quantos hoje advogados atuantes em Mariana? Normalmente eram uns 200, né? São em torno hoje de 260 inscritos na cidade de Mariana. Que bacana. Bacana, nós temos... Agora a importância da anuidade. Tem que falar a verdade. A anuidade tem que ser paga. Tem que ser paga. Não teve reajuste, né? Teve um negócio desse. Isso, né? as anuidades foram mantidas congeladas, né? E a importância de estar adimplente, estar com a anuidade em dia, porque do advogado.
é uma forma dele estar regularmente inscrito. Se ele estiver atrasado, não pode atuar, né? Isso. Aí, né? Há discussões, né, judiciais sobre esse tema e tudo, mas o entendimento da instituição é que o advogado que está inadimplente com a instituição, ele não deveria atuar. Entendi. Doutora, vamos começar pela doutora Daniela. Quais são as considerações finais da senhora? Né? Pode mandar abraço, não tem problema, tá? Né? Não pode captar cliente, né? A gente aprendeu aqui, né? Não pode dar o endereço do escritório Código da senhora. de ética não autoriza. Telefone, brinde personalizado. Isso aí não pode. A gente aprendeu aqui, né? Vai contra as prerrogativas. Isso aí a gente aprendeu aqui Só antes, né, Rodrigo, dela fazer as considerações finais, o que a gente vinha conversando ali. Como que você vai contratar um advogado que muitas vezes viola o próprio código de ética e disciplina dele? Já começa mal, né? Isso que eu queria que o senhor falasse também para a população, né? Porque o advogado, igual a gente já comentou aqui, na maioria das vezes é por indicação. Mas ele não pode, né, distribuir caneta, camisa, boné. Né? Nada de brinde. Isso é vedado pelo estatuto, pelo código de ética e disciplina e pelo estatuto da advocacia. Entendi. A profissão, ela tem uma questão, ela não pode ser mercantilizada. Exatamente, né? é uma Isso profissão vem lá da de... época de Isso, né? Tem toda uma história bonita. Isso. Hoje é lógico. Hoje é lógico. Sabe que são estudantes disso aí, agora, né, seu Rodrigo? Vou falar uma Mas uma rapidinho, questão, Rodrigo. E aí? Doutor, essa é polêmica, Eu já sei a resposta, né? Mas essa polêmica. É obrigado ou não chamar de doutor? É errado ou não? Fala pra nós. Vamos falar essa curiosidade. Vamos lá. É um costume. É um costume, né? Dentro da área, todos nós nos tratamos até por uma questão de respeito, né? O advogado, na verdade, é o seguinte, tem aquela máxima, doutor são só aqueles que fazem doutorado. E, na verdade, isso é o seguinte, o entendimento que se tinha, né? É que o advogado a todo tempo defende de teses. Então, por isso é chamado de doutor. Na verdade, assim, é mais um costume mesmo. Formalidade. Uma formalidade. Não é errado e, assim, é uma forma bonita de Sim, demonstra um respeito à profissão, né? Mas se for olhar também, existe o decreto do Império, né? Exatamente. Não foi revogado. Não foi revogado, bem lembrado. Entendeu? Tá lá ativo até hoje. E tem aquela questão da história lá da Itália, né? Lá daquele período romano, né? Exatamente. Onde eles que defendiam, né? Os honoris causa, tinham aquele tratamento de doutor. Agora aqui, vamos ver a pergunta. Se for pergunta específica, eu não respondo, né? E a ouvinte, ela tem que mandar o nome dela também, porque só aparece o telefone no WhatsApp, né? Janaína. Ô, Janaína, vamos ver aqui. Tem um processo de 8 anos sem resposta. Foi o que meu marido sofreu um acidente, fizemos o empréstimo, pagamos o advogado. O que devemos fazer sobre? Ô, Janaína, pelas informações que temos aqui, que a senhora trouxe... É muito específico. Né, é muito específico e também nós não sabemos como é que está o andamento, como é que foi a atuação do advogado. Mas aquela coisa... Eu sugiro que ela procure o profissional, né? Marque com ele lá, agende um horário com ele. Sim. E que colha essas informações. Com certeza ele prestará todas as informações do processo dele. Tá certo. É importante ter o conhecimento também que o advogado, por nós estarmos sistematizados eletronicamente, a gente tem também consciência de todos os andamentos. Então, às vezes, a gente não informa os nossos clientes porque não houve andamento e não houve nada de importante ou nada que tenha que ser comunicado por conta da morosidade também. Mas nós somos avisados por meio do sistema PJE, que é o sistema eletrônico da Justiça. Então, qualquer movimentação, a gente sabe e aí a gente pode também, né, por meio da informação, informar os nossos clientes. E é importante que a pessoa também vá atrás do advogado, né? Não fique esperando ele dar resposta, porque se não aconteceu nada, ele também não vai entrar em contato para falar, olha, seu processo não aconteceu nada com ele. Vamos imaginar assim, por exemplo, 400 clientes, né? E tem ali cerca de 250 clientes ali que não teve andamento no processo. Ele não vai ficar ali, olha, não houve andamento, né? Às vezes ele está esperando para ter uma resposta boa. Exatamente. Né? Vamos pensar dessa maneira. Sim. Mas nada impede, ouvinte Janaína, da senhora tentar um contato com ele, procurar verificar a situação com ele, né? E em último caso, não conseguindo, tendo alguma dificuldade, buscar um apoio lá na subseção da ordem.
tá bom? Mas também pode-se passar, o advogado também, se ela quiser informações, o advogado pode passar o número do processo, é público, né? Se não for sigiloso, para o cliente consultar. Porque, às vezes, ele não vai entender as informações que estão ali no processo. Mas o processo é do cliente, o processo não é do advogado. Né? Então, o profissional, ele não pode guardar aquele número para ele. Não vou passar para o cliente. Então, o cliente que solicita o número do processo para o advogado, para o profissional, por obrigação, ele tem que estar passando o número, né? Isso. Informa das movimentações. Tá certo, tem até como cadastrar, né? O sistema push, né? Para saber receber as informações, os andamentos. Então tá bom, eu acho que vamos mandar abraço. Vamos mandar abraço, porque tem muito assunto, a gente tem que voltar mais vezes, né? Uma vez, pelo menos de 15 dias aí, depois se fizer direitinho, edital, né? Vamos fazer sim, vamos estreitar essa parceria com a Rádio Mariana. Tem muita informação, tem muita coisa boa aí, mesmo a advocacia está aí, quase chegando. Quase chegando. E nós vamos divulgar aí. Costuma ter umas atividades físicas, né? Vamos buscar, por exemplo, precisando, né? Nós vamos ter agora no próximo dia 14, aí eu mando um recado a toda a advocacia marianense. Aos advogados. A todos os advogados e advogadas de Mariana, que no próximo dia 14 será a nossa vacinação da gripe, né? Anualmente a gente faz. Segunda-feira teve lá em Belo Horizonte. Exatamente. O mês inteiro agora. Isso é bom. Tem um abraço pro doutor Raimundinho aí, né? Tá lá. Isso. Mas é importante. Atualmente agora é o doutor Sérgio Leonardo, nosso presidente seccional. Então tá bom. E o horário? O horário de 8 às 14 horas. Na casa do advogado. Entendi. Só para os advogados? Só para os advogados. Regularmente inscritos? Regularmente inscritos. Entendi. Importante. Tem que ser de Mariana, advogado, por exemplo? Não, esse ano será permitido também a vacinação em trânsito. Sim, houve inscrição, né? Houve inscrição, Então, Ok. quem irá já há uma vacinar... pré-inscrição, né? Sim. Só para explicar melhor, já há uma pré-inscrição e agora vai ocorrer mesmo o Bacana. evento, que é a Aqueles vacinação. sim. Para que inscrever. ter essa pré-inscrição? Para eles entenderem. Isso aí é para ter um controle da vacina, para não Exato, perder, para exato. perder a dose, a quantidade Exatamente. direitinho. Até para a questão de alocar. Organização. Porque assim, profissional, né, não podemos perder, porque é custo que sai do nosso próprio bolso através das nossas anuidades. Tá Né? certo, tá certo. Aí a gente já vê um dos papéis importantes que a unidade tem, né? Exatamente. Disso aí até a conta de luz, água, né, o xerox, né, tudo que tem ali envolva, né, as despesas com a sede da Casa do Advogado aqui em Mariana, né? E também fortalecendo a Advocacia Nacional, né? Bacana. Com certeza. Eu gosto da área, eu milito na área, gosto. Né? Rodrigo, eu queria Alguém do agradecer direito. a você, ao Matheus, à Rádio Mariana, né, por quem eu tenho um carinho tamanho. Já contei para você ali nos bastidores um pouco da minha história aqui. Para quem não sabe, o doutor Cristiano, ele já trabalhou com o meu falecido pai, né? Na época lá do jornal. Nós tínhamos um jornal aqui, viu, Matheus? Você não lembra, né? Você era um menino, você era uma criancinha. Mas nós tínhamos um jornal aqui, o Clarim, né? Isso. Um jornal gratuito que era distribuído aí. E o doutor Cristiano já trabalhava lá, né? Já trabalhava nessa época. Trabalhei... Trabalha desde que ano? Desde quantos anos, doutor? Eu trabalho desde os 16 anos de idade. Bacana. Comecei a trabalhar jovem. É bom, isso é bom. Não prejudicou, né? O trabalho Nada, não, pelo trabalho contrário. não prejudica ninguém, né? Isso é verdade, né? Pelo contrário, né? Meus pais sempre, assim, dentro de todas as suas limitações, né? Das condições financeiras deles, sempre me possibilitaram estudar e tudo, mas partiu mesmo de mim, de sempre estar fazendo alguma coisa e me ensinaram valores, né? Bacana. Ao longo da vida. Tá certo. E aí queria agradecer, né, o espaço cedido pela Rádio Mariana. Nós vamos estreitar essa parceria da subseção, tá? E mando um abraço a todos os ouvintes e a todos que nos assistem. Bacana. Doutora Maria Marta. Gostaria de agradecer a oportunidade e me coloco à disposição para novas oportunidades e a diretoria também, tá? Que se fizerem necessárias. Qualquer novidade sobre o Novel, tá? Denúncias também. Se tiver reclamações, denúncias, chegou lá e está ocorrendo irregularidades, pode trazer. A gente põe aqui no ar, a gente orienta os ouvintes, aos atingidos, né? Nós não temos que, né, esconder verdades, né? Nós temos que tolir
combater as fake news, as mentiras, né? Principalmente esse ano eleitoral, tem que combater essas fake news. Um tempo, né? Terrível, né? Terrível isso. O cara cria um perfil lá e, ó, e até começa... porque a rádio é um meio de comunicação importante, né? Que regulado, chega até, né? Fiscalizado. Vários locais, né? Onde às vezes as mídias escritas elas não chegam, né? Então a rádio ela atende. Verdade, né? Exatamente. Verdade. Então Outro esses dia, ouvintes. O ouvinte lá de Abricampo, né? Outro, zona rural, pessoas mais simples, está ouvindo a gente, e a gente tem muito orgulho disso, sabe? A gente vem para essa camada, para esse pessoal, é para os mais simples mesmo, entendeu? Que esses são os ouvintes fiéis, né? Que é aquele que está ali ligadinho, ouvindo o Matheus aí, entendeu? Matheus falando errado aí, o ouvinte ligando aqui reclamando. Tô brincando, viu, Matheus? O Matheus tá aí com a gente aí, sempre muito anos, competente, né? Há 8 anos. Né? Dói com essa aí, né, Matheus? Rodrigo, aí, queria também mandar um abraço aqui para a doutora Alessandra Cavalcante, a nossa vice-presidente, a nossa secretária Daniela Santiago e o doutor Bernardo Machado, que é o nosso tesoureiro. Bacana. Função de responsa, de né? responsabilidade. Que coisa, né? Eu queria não. Eu costumo brincar que ele é o homem do dinheiro. Você está mandando um abraço. Tá certo. Doutora Daniela, pode mandar um abraço pessoal aí, família, tá? Não tem problema não. Gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, na presença do meu presidente, agradecer o convite de poder presidir a comissão da OAB Jovem, que é uma responsabilidade imensa. E nós queremos ser vistos, queremos ser lembrados e reconhecidos na Jovem Advocacia aqui em Mariana. Então, obrigada, doutor Cristiano, pela oportunidade. Saiba que tem todo o meu apoio, minha dedicação a essa comissão. E aproveitar para mandar também um abraço à comissão da OAB Jovem, doutor Erivelton, doutora Amanda, doutor Emerson e doutor Ricardo, aqueles que compõem a nossa comissão, e aproveitar para dizer aos jovens advogados e aos futuros inscritos que a OAB Jovem está aqui de portas abertas e para total apoio e qualquer coisa que precisarem no início da advocacia e dentro também do estudo do direito, estamos aqui. Tá certo. E me ponho à disposição também. Tá Obrigada. Certo. Senhores, eu tenho muita honra de ter recebido essa nova diretoria, né, da seccional de Mariana. Eu fico aqui, passo o cajado novamente para o Matheus, né, e a gente deseja a todos aí um bom dia, que Deus nos abençoe. Muito bem, então é isso, né? Agradecer a presença, né, do doutor Cristiano, da doutora Maria Marta, da doutora Daniele, né, e convidar a população sempre que tiver também eventos da OAB, né, abertos ao público, para que compareçam, né, para que procurem conhecer um pouquinho mais desse trabalho, porque é muito fácil, né, a gente vê as pessoas indo na rede social, principalmente para falar que o advogado cobrou caro, não resolveu o meu processo, mas muitas das vezes ele está ali para te ajudar. Né? Ninguém está ali para fazer sacanagem, para sacanear. Pelo contrário, é uma ajuda que você tem de um profissional que demorou anos, que estudou bastante para estar te acompanhando. Senão você mesmo ia lá e resolvia, né? Então a gente tem que... É um trabalho que deve ser mais respeitado. 12:04, vou ficando por aqui também. Amanhã a gente volta a se falar a partir de 8 horas no Show da Manhã. Vem aí o Mariana Retrô, logo após tem o Jornal da Mariana FM e também o Tarde Livre. Um grande abraço para você, uma ótima sexta-feira e até amanhã.